Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women to Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Esse podcast é uma iniciativa do MEI Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelez, NEL, TikTok, 3M e UOL. Jandaraci Araújo é conselheira independente de administração nos institutos Inhotim e Tomiotaki. Também faz parte do Conselho do Capitalismo Consciente Brasil, CONUME, Women Corporate Directors Brasil e do grupo Future Carbon. Também é cofundadora do Conselheira 101, programa que visa a inclusão de mulheres negras e indígenas em conselhos de administração. Além disso, Janda é professora e escritora. Querida, é um prazer te receber aqui. Seja muito bem-vinda ao podcast Falas Women to Watch. Eu que agradeço o convite, super feliz de estar tendo essa conversa. E é uma oportunidade, né, de troca, de compartilhar histórias. Exatamente. Eu quero te conhecer bastante, porque a gente se conhece, né? A gente tem aí alguns encontros, mas eu acho que aqui a gente vai ter uma oportunidade de falar um pouco mais e de você contar a sua trajetória. E eu acho que para começar, Janda, a gente sempre pergunta para as nossas convidadas um pouco como que é, ou como que foi o início da sua jornada pessoal mesmo, assim. De você, criança, adolescente, quando você era menina, como que era a menina que hoje se tornou a Janda? Bom, tem aqui nos meus olhos, meio século de vida, né? A menina Janda, ela não é muito diferente dessa mulher que sou hoje. Porque eu fui uma menina muito destemida. Meus pais, eu não sei se eles gostavam muito disso, na verdade. Porque uma menina que é muito destemida, né? Que é muito, assim, não tem muito regrinhas. Assim, se é coisa de menino ou de menina, dá um certo trabalho. E eu fui essa criança. As cicatrizes estão aqui para contar um pouco dessas histórias. Mas eu sempre fui uma menina que acreditei muito que podia. Eu acho que tem uma coisa que eu devo muito a... Acho que essa minha característica de vou lá e faço, eu devo muito a meus pais e a minha família, a forma como eu fui criada, de independente, né, das adversidades, das dificuldades, né? Eu não nasci numa família abastada, né? Sou a sétima numa família de 7, de uma família preta, baiana, né? Uma família preta. Isso tem alguns marcadores que a gente precisa falar, marcadores sociais, socioeconômicos muito fortes. No entanto, a gente sempre teve essa vertente. Ninguém pode te parar pelo que você é. Então, desde criança, desde episódios acontecidos na escola até a vida adulta, esse suporte de nada vai te parar. Não. Então, você nasceu em Salvador, é isso? Isso. Então, acho que isso também é um contexto... É um contexto, né? Eu falo assim, a glória de ser baiana. Exato, não, mas eu acho que a glória de ser baiana. Baiano não nasce estreia. Exatamente, a glória de ser baiano e nascer nesse contexto, em uma família que já tinha uma consciência racial muito forte, que já tinha muita noção dos seus direitos e sabendo impor limites, isso foi muito bom para eu ser quem sou hoje. Então, nunca teve, eu não me recordo da minha mãe recuar em uma briga. Então, por exemplo, todo ano, eu me lembro muito bem disso, outro dia eu estava contando, sempre dava um jeito de eu ser o rainho precisa do milho, entendeu? Porque naquela época era rifinha, né? E ela arrumava uma confusão, tipo assim, pode dar todas... Ou seja, a família toda tinha que comprar aquela bendita rifa, entendeu? Fosse duas ou três... Nos meus tempos de escola, acho que era Miss Primavera, que deve ser o similar, isso, assim, né? Que lá era, o auge é a festa junina, né? Isso. No Nordeste. Então, assim, vai ser, entendeu? Tipo, não é pelo número, ela vendeu todas, então, sabe? Tipo, tá bom, não vai ser todo ano, mas vai ser a princesa. Então, ela tinha essa coisa de...
vai estar assim, e vai colocar, e não tem essa coisa do cabelo ruim, ou cabelo isso, e vai. E o Preta Retinta também tinha essas coisas. Ela sempre foi muito aguerrida. Meu pai também. Então ele nunca deixou se intimidar e nunca deixou que a gente se intimidasse. Um dia é um episódio muito interessante, que aí eu tô contando essas pequenas historinhas para poder mas isso... trazer quem eu sou hoje, né? Claro. Eu me lembro de uma vez, uma família grande, ali, classe média, ele tem a trajetória, não vou contar a história dele, mas a trajetória dele de um homem, de filho de 16, irmão, né? 16, 11 vivos, o mais velho. Ele conseguiu, dentro, óbvio, da nossa realidade, ascender, ter uma profissão e trabalhar, ter um emprego. Ele tinha um ritual que era pelo menos uma vez por mês levar a gente para almoçar ou jantar fora. Olha só. Em um lugar... A família toda. E a família toda. Era um hábito, ele não abria mão disso. E eu me lembro que uma vez a gente entrou num restaurante, eu devia ter meus 10, 12 anos, e todo mundo olhando estranho e tal. E ele, tipo, minha irmã meio assim, minha mãe já ficando chateada, ele fez, então, deixa o povo olhar. Vocês têm medo de olho? Quem tem medo de olho não come peixe. E a gente aprendeu a mariscar. Vai todo mundo ficar aqui, e, né, começou a descer e tal, não sei como, não sei, mas a gente gastou bastante e ele, tipo, vai ficar todo mundo aqui, ninguém vai sair daqui, e é isso mesmo. E chamou o garçom, dê atenção aos meus filhos e tal, e tipo, ele era muito impositivo. Ele não aceitava. Ele não abaixava a cabeça. Até porque o fato de ser... Mas isso é muito importante, né? Num momento... Né, a gente tá falando, a gente tem praticamente a mesma idade. Então, a gente tá falando de anos 80, né? Isso. Ter esses exemplos... Isso. É muito importante, essa autoafirmação, né? Isso. Você não importa. Você não pode deixar ninguém de tratar mal sua coisa. E se tiver, você volta, a gente vai junto com você. Então, esse suporte de você não estar sozinha, claro, né? A gente está aqui e você pode espaços, né? E a gente está aqui para te defender, fez com que a criança destemida se tornasse essa mulher que sou hoje. Então, o sonhar nunca teve limite. Eu nunca ouvi dizer isso aqui não é para você. Que legal. E na hora que você cresce um pouquinho mais e começa a pensar em formação profissional, né, o que você escolheu aí? Olha, no mundo de possibilidades, e realmente eram várias escolhas, como meu pai trabalhava na área petroquímica, para mim, putz, foi a primeira possibilidade. E aí eu fiz metal mecânica. Aí, junto com isso, aquela dicotomia. Como você pode fazer tudo, eu resolvi fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí resolvi entrar no curso técnico, na época que, né, eu tinha de administração também, fiz, e depois segui a carreira, né? Fui morar no Rio, tive oficina mecânica, sabe? Tem história pra contar. É né? mesmo. Tem história. Sensacional. Então, essa coisa de carreira, eu me abri a possibilidades. E, de novo, nesse contexto de você pode fazer o que você quiser. E se não tiver bom, você muda. Isso hoje virou uma coisa que, né, é até estimulado isso, né? Testar, errar. Mas quando a gente era mais jovem, isso era impossível, né? Na década de 80, 90 não existia. Você tinha que fazer uma escolha e ir até o fim e pronto, né? Seja ela boa ou ruim, né? E aí, o que meu pai impôs, ele fez assim, já que você quer os dois, conclua os dois. Tá na dúvida, faça os dois, depois você escolhe. E eu fiz isso. No meio do caminho, eu engravidei. Tananã. Olha só. E no meio do caminho, eu engravidei. Eu já tinha concluído eu engravidei. E foi muito interessante, né? Eu apavorada. E agora? Deu ruim, né? Tipo, deu ruim. Eu já namorava e tal. Aí virou aquela história da família. Nossa, a irmã caçula, né? Tinha 4 irmãos homens. Você consegue visualizar a cena? Caramba. Sim, imagino. Tá grávida? Como assim? Beleza. Meu pai, muito calmamente, foi a coisa mais... Aí levei a fama de mimada pelos meus irmãos, né? A mimadinha, a caçulinha, o quequê dele, né? Eu chamo assim, o quequezinho. Ele... Tá tudo bem.
Você ainda morava com eles, com a sua família? Sim, né? meu pai na hora... E o pavor, né? Minha mãe já querendo comer meu fígado. Conversei com meu pai, ele... Tá tudo bem, isso acontece. Mas o que é que você quer fazer? Você quer casar? Não queria casar, né? Que não... Mas que bom que ele te deu essa... E ele deu pra você a escolha, né? E não impôs nada, né? Você quer fazer o quê? Minha mãe já ficou meio, tipo assim, vai casar, porque a família toda tá falando, aquela coisa, né? Sim, sim. Da época. Todo mundo tá falando, inclusive a sua mãe, o que é que eu vou dar de satisfação e tal. E ele, tranquilo, e uma coisa muito marcante, depois que eu dei a notícia e tal, ele saiu, chamou minha mãe, e o primeiro enxoval, naquela época se dava aquelas caixas de enxoval, né? Sim. Que tinha para recém-nascido, via a mantinha, exatamente, a roupinha e tal. Ele chegou com esse presente para mim. Olha que lindo. E ele fez assim, então, tá aqui o primeiro presente do seu filho ou filha, a gente não sabia ainda. E pode continuar contando comigo para continuar seus estudos, fazer o que você tem que fazer. Que incrível isso, né? Isso naquela época, gente, era... vindo do pai ainda. E né? foi ele essa atitude, foi muito dele. Então a gente tinha esse vínculo muito forte. E ele... E eu fiz o que eu quis. Que bárbaro. Não deixei de estudar, ele dava todo apoio, ele... inclusive ajudou a cuidar, tomava conta, ia pegar na escola. Então, tipo, eu tive essa oportunidade, esse privilégio. Eu costumo dizer que foi um grande privilégio de ter uma rede de apoio muito forte. E minha primeira rede de apoio foi a minha família. E, óbvio, depois teve N situações, mas assim, nunca ninguém largou a mão de ninguém dentro de casa. Eu acho que foi... E esse conceito de família, essa fortaleza, é o que faz a gente ser o que é hoje. Né? Eu costumo dizer, a tribo dos Araújos, ela tá indo bem, obrigada. Que com legal. Todos os desafios, com todas, óbvio, com todas as... Não, mas acho que isso faz uma família. diferença, né? E a diferença a gente foi criado muito de... Vocês não... Irmão, não briga. Você pode até brigar, mas você tem que fazer as pazes em 2 minutos. E a gente ficava de castigo até fazer as pazes. Que legal. Né? Muita gente faz isso hoje, mas a gente foi acostumado a não importa. Tem que resolver as diferenças. Resolve as diferenças, porque na hora, ele sempre falou isso, na hora que a água bate, minha filha, é com esses daqui que você vai contar. Isso mesmo. Que importante isso, né? E o que é mais engraçado? Isso até hoje continua, essa segunda geração, na verdade, porque ele era assim com os irmãos, essa segunda geração a gente tenta carregar esse legado. Então a gente tem os primos, a gente se conversa, a gente se ajuda no que pode, a gente tá ali, a gente se encontra uma vez por ano. Que legal. Então tem um encontro de família uma vez por ano. Então essa é a tribo Araújo. A gente criou um bando de pretinho, a gente costuma dizer pretinho de todos os tons, né? E tem a ver com uma ancestralidade também, acho que isso é tão lindo, né? E em que momento que você vem para São Paulo, Janda? São Paulo acontece na minha vida no ano de 2005, exatamente. Então, São Paulo acontece na minha vida nesse momento. Eu já tinha morado no Rio, tinha morado um tempo em Recife, fui para, né? E São Paulo acontece para mim em 2005. Então, eu vim transferida, né? Eu trabalhava no grande grupo varejista e fui transferida para São Paulo. E aí, daqui eu não saí mais, né? Então, tipo, e cá estou. E aí você teve uma carreira no mundo corporativo. Aí, né? no mundo corporativo. Exatamente. E aí, eu acho que assim, é interessante falar isso, né? A gente está falando 17 anos atrás. A segunda década de 2010, a década de 2010 é a década que, de fato, até por conta das políticas públicas do começo dos anos 2000, enfim, mas que a agenda da diversidade no mundo corporativo começa, de fato, a ganhar né, um pouquinho mais de espaço, por uma imposição da sociedade, por um trabalho, né, feito há muito tempo pelo próprio movimento negro, né, principalmente quando a gente fala de diversidade racial. E eu acho que nos últimos anos... Muito mais forte. Muito mais forte, né?
E você é uma pessoa que faz parte disso com várias iniciativas, né? Conta um pouco como que foi esse despertar aí para você também participar dessa agenda e ser uma voz nesse Eu mercado. acho que veio de forma muito natural, né? Uhum. E, de novo, eu trazendo muito da minha experiência pessoal para o profissional. Uhum. Eu sempre tive um olhar muito atento, mas a gente tem que lembrar que ano 2005, 2000, gente, a gente não tinha essa conversa no mundo corporativo. Não tinha, ponto. sim. Não existia. Tanto que quando é aprovada a lei de cotas, vira uma grande revolução, uma revolta. A gente ouvia as revoltas das pessoas nos corredores e tudo mais. E era nesse contexto, sabe, que eu fico pensando, quem era ativista já era naquela época. Sim. A gente tinha eu falo por mim, era um modelo de ativismo silencioso. Uhum. Tá? Até porque o grande desafio, né, de quem vem dessa geração, que a gente não se formou pela lei de cotas, que a gente teve um outro contexto e que está no corporativo, existir naquele ambiente já era um grande contraponto. Sim. A gente tinha que ser muito mais estrategista. Exatamente. E com todos os marcadores que nos cercam, né? Imagina que, e eu até contei isso outro dia, né? Um belo dia falaram, nossa, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado com o seu sotaque. Tá bom? Né? Porque, além de tudo, eu costumo dizer, além de tudo que nos atravessa, é um país de dimensão continental que as pessoas se dão o luxo de ser xenófobas. Sim. Né? Ser nordestino, eu costumo dizer, como a galera fala, é um plus a mais, entendeu? Então, ser nordestino. É uma camada a mais. É uma né? camadinha. É um plus a mais, né? Nessa brincadeira. Ser nordestino é um plus a mais. Aí você é mulher, né? Sim. Aí você é preta, entendeu? Pronto. Tá feito o combo. É um combo, exatamente. Tá o combo perfeito para uma série de agressões, de microagressões, de preconceitos, de discriminações. Uhum. E quebrar o exercício de ir quebrando essas barreiras toma muito tempo. Claro. Mas eu nunca deixei de ficar atenta a quem eu podia alcançar. Uhum. Então, nessa minha trajetória profissional, eu sempre procurei trazer alguém para mim. Uhum. Trazer um outro menino preto ou menina preta, que fosse meu estagiário, que fosse meu assistente. Sim. Que fosse meu colega. Então, toda oportunidade que eu via, eu trazia o ponto. Uhum. E toda oportunidade, meu pai me ensinou muito, faça o outro sentir. Eu fui praticamente treinada, eu costumo dizer, é muito duro falar isso, né? Muito duro falar isso. Eu costumo dizer assim, gente, como lidar com a questão racial é muito duro para uma criança e para um adolescente. Você ser formado, né? Eu costumo colocando essa palavra muito entre aspas, para quem estiver nos ouvindo, para lidar com o preconceito e ser estrategista. Desde muito cedo. Desde né? muito. É muito duro. Muito. Você tem que lidar com os preconceitos e ficar atenta. E saber ter o discurso correto. E saber lidar com aquela situação sem partir para a agressividade, porque era uma coisa que ele sempre colocava. Você vai ser sempre errada. Mas isso não quer dizer que você tem que baixar a cabeça. Comece a mover o que tiver ao seu redor em prol de você. E aí, os whites que estiverem nos escutando, que respirem com isso, ele me ensinou a usar o poder dos aliados. Sim. Aquela época já. E não tinha esse nome. Era uma tecnologia de sobrevivência. Intuitiva. De sobrevivência. Claro. Não é ser o negro bom, mas comece a usar. E a expor as situações e fazer com que as pessoas comecem a ficar atentas. Quem vai ser o combativo vai ser o outro. Isso. E isso aconteceu tantas vezes
as pessoas não negras interferirem de forma super dura em situações de discriminação dentro do ambiente de trabalho. Porque esse é o poder de influência, o verdadeiro, né, E Janda? E foi assim, Claro. durante todo o tempo. Uhum. Não é que você usava as pessoas, mas é uma inteligência de você trazer e fazer com que eles vissem o que é e como a discriminação atuava. Exatamente. Que interessante isso, né? Então é uma construção, né? Ao longo da sua vida inteira, né? É um processo de construção. É um processo, claro. Ninguém nasce ativista, mas Claro. eu costumo dizer que ter esse ambiente, meu pai era sindicalista, entendeu? Então fui acostumada a essa coisa de... É uma consciência diferente, né? Cuidado, o discurso e a postura. Sim. Não se encolhe. Mas ao mesmo tempo tem uma questão da persuasão, né? Que você tem Isso, trabalha com a persuasão, você vai para a discussão. Sim. Você vai aprender a negociar. Então, exatamente. E o ambiente, você crescer num ambiente assim, onde você vê as pessoas com altas discussões. Mas isso são habilidades, são né? habilidades. Né? E você vai aprendendo a lidar com isso e sabendo usar as ferramentas. Claro. Eu costumo dizer, outro dia eu falei para as minhas filhas, eu fiz assim, eu vou dar a estratégia da guerra. O livro. Lê o livro, Estratégia da Guerra. Mas eu, na época, não tinha estratégia da guerra. Eu aprendi muita coisa ouvindo os Itãs. Olha só. Para quem não conhece essa expressão, né, são as histórias dos deuses africanos. Uhum. De como lidar, aprendendo a lidar com os provérbios africanos, de como agir com a inteligência emocional e de como saber lidar com as pessoas. Que interessante, né? Então, os Itãs que eram contados pra gente, numa roda, por minha avó, por minha mãe, por minhas tias, davam exemplos de como se sair de determinadas situações. Então, a gente não perdeu esse vínculo com a nossa ancestralidade, também foi um outro privilégio. Isso não tem a ver com religião apenas, mas a gente não perdeu esse vínculo de saber e de conhecer a nossa história, de onde a gente veio e por que éramos assim. Porque essa história, hoje, ela começa a ganhar espaço, né? Sim. E está sendo contada pelos protagonistas de fato. De fato. Né? Exatamente. Então, eu ter tido a oportunidade de viver com os meus griots, griots, me fez ter uma outra visão, até de mundo. Sim. Né? Essa filosofia, né? Esse modo de viver de África e de diáspora veio dentro de casa. Sim, não, é bárbaro, que incrível isso. Então, a mulher que você está conversando com você hoje foi essa mulher que teve isso aqui. Não, de base, de ferramental, né? Maravilhoso. Aí a gente chegou na pandemia e eu sei que o Conselheiras, ele nasce ali no começo da pandemia. Logo no começo da pandemia a gente teve George Floyd, né? Foi muito forte aquele momento, né? Conta um pouco dessa construção do Conselheiras e aí eu quero agora começar a falar sobre atuação em conselho, né? Que hoje você tem aí um protagonismo muito grande nessa área. Olha, todas, né? Somos 9, acho que é sempre bom lembrar, somos 9 cofundadoras. E todas muito incomodadas, assim. Teve o George Floyd, foi um choque. Sim. E eu sempre me questionando, né, no nosso meio dos pretos, fiz assim, gente, todo dia a gente tem, a cada 23 minutos a gente tem um George Floyd aqui. Exatamente. Só que ele não está aparecendo na rede nacional e aí nós normalizamos os George Floyds do Brasil. Porque a cada 23 minutos um jovem negro é morto nesse país. E nós normalizamos, mas precisou 8 segundos. Sim. Divulgados em rede mundial para as pessoas entenderem o que é raça e o que discriminação faz com as pessoas. O choque de ver alguém sendo assassinado ao vivo
em outros segundos, fez cair a ficha de muita gente, de verdade, e com coração, e, obviamente, tiveram a turma da hashtag e da figurinha preta, ok? Faz parte do game, vamos falar na onda, tá tudo bem. Teve quem se for na onda da escravidão, teve quem se for na onda, né, do holocausto, teve quem... Sim. Temos seres humanos para tudo. Sim. Né? Mas na nossa visão, a Lisiane viu um post nas redes sociais de um programa de diversidade. Aí você está falando só da Lisiane Lemos, né? Só fala Isso. quem é a Lisiane. É, da Lisiane Lemos, que é uma das cofundadoras. Uhum. Viu um post e fez assim, nossa, não tem nenhuma mulher preta. Se incomodou com aquilo. Uhum. E começou a chamar. Chamou uma, chamou outra. E a gente disse, vamos fazer, né? Nos juntamos um belo dia, no meio da pandemia, gente. Assim, no auge, que ninguém sabia o que é que ia acontecer no dia seguinte, né? Sabe? Sim. Tipo, o que é que vai acontecer? Todas em home, em casa. Eu, na época, estava no governo do estado. Então, tipo, caótica a vida. Sim. Ah, a gente vai entrar nesse negócio, sim. Vamos fazer uma coisa diferente, porque não é possível, não dá pra ter. O que é que eles estão pedindo pra ser conselheira? Isso eu já estava em conselho de autarquia, já estava em 2. Uhum. Eu fiz, tá, mas o que é que estão pedindo? Ah, por que não pode, né? Tipo, por que não? Não, porque precisa de X tempo de experiência, precisa ter formação, não sei o quê. Precisa... Mas, gente, tem um monte de mulher preta que tem. Ah, mas tem um cargo. Eu fiz assim, peraí. Fulana, aí comecei a puxar a lista, né? Fulana nunca teve esse cargo de não negras. Sim. Fulana nunca teve isso aqui. Esse aqui não tem experiência. E comecei a comparar currículo. Uhum. A gente começou a buscar mulheres pretas no mercado de forma ativa, porque o que a gente recebeu de feedback quando a gente confrontou foi, não tem, só tem 2 ou 3. Citaram 2 nomes. Uhum. E a gente fez, não, né? Somos 61 milhões nesse país. Pois é. As mulheres negras são o maior extrato demográfico do Brasil. É. Somos 61 milhões de mulheres pretas, negras. Como você me fala que só existem 2, 3? Tem algo errado. E aí começamos a estruturar o programa e começamos a fazer um hunting ativo. Uhum. Saímos buscando o currículo e fizemos o check and box completo de todo o perfil que disseram que precisava ter para estar em conselho. Verticando, assim, né? Todas. Saiu a turma 1. Uhum. Que foi em 20. Em 20 mesmo. A 20 turma 1 mesmo. foi 20. Foi 20. Uhum. Então, tipo, quando surgiu, e aí a gente, vamos botar a boca no trombone e falar que essas mulheres existem? Sim. Como assim? Mas nossa, sabe? Tipo, quando viram que essas mulheres existiam, porque eu falo muito sobre a questão da invisibilidade. Exato. Que é outra coisa extremamente cruel. Que é uma estratégia, né? Que é uma estratégia desenhada. A invisibilidade junto com o epistemicídio. Uhum. É uma estratégia. O requinte do racismo no Brasil é de um nível a ser estudado. Porque, ao contrário do que muita gente fala, nos Estados Unidos está lá, a gente sabe o que é, é claro, transparente o que está acontecendo. É transparente. Aqui não. Aqui é requintado. É camuflado, né? Requintado. Ele é cheio de estratégias e de camadas que você precisa ter muita atenção. Uhum. No caso dos profissionais negros no mercado, eles são invisibilizados e eles são treinados a esqueçam que você é preto. Sim. Porque muitas das mulheres pretas que nós abordamos, elas se chocaram quando a gente disse, mas você é preta. Olha só. A gente teve que lembrá-las de quem elas eram. Ou seja, resgatar uma identidade mesmo que ela deixava de lado, porque de lado, né? A questão do colorismo Sim. e de como a nossa sociedade a coloca em um lugar, mas sempre está lembrando.
olha, você está permitido você estar aqui. Mas eu sou essa pessoa durante muito tempo ali. Foi na minha vida adulta que eu tive essa consciência. Eu falei, gente, eu não sou branca, né? Porque minha família é interracial, daí você tem, né, Sim. de uma geração onde isso não era um assunto. Não né? se toca nesse assunto. Comemora que o seu cabelo não é 4C É isso, e que você vai passar. Sim. Mesmo você tendo traços negroides. Sim. Isso faz parte da nossa construção de sociedade. Dentro do processo de eugenia. E o não conhecer a nossa história reverbera muito no que acontece hoje. De forma muito estratégica, muito bem elaborada. Então, voltando ao Conselheira, a gente fez a primeira turma, sucesso. Mulheres incríveis. Fomos para a segunda turma. Terceira turma. E agora chegamos à quarta. E na terceira turma surgiu um outro incômodo. Gente, por que a gente não está falando com as mulheres indígenas? De onde a gente tirou que elas também não têm? Pois é. Porque não dá para falar de raça no Brasil sem trazer a agenda indígena. Uhum. Não dá para falar de raça sem trazer esse contexto. E esse ano a gente fez de novo o mesmo movimento que a gente fez para a primeira turma de mulheres negras. Vamos fazer um hunting ativo de mulheres indígenas. Que bacana. E agora a quarta turma já tem mulheres indígenas. Já tem mulheres indígenas. Na formação, né? Na formação. Uhum. Com os currículos incríveis. Incríveis. Que essas mais ainda são invisibilizadas. Totalmente. Né? Tem uma figura, Sim. um imaginário popular de Sim. que essas mulheres não têm condição, não têm formação acadêmica, não estudaram, não Sim. trabalham. E engraçado que, para elas, sim, a questão de corporativo não são poucas que têm uma larga experiência no corporativo. Fomos questionados. Eu, particularmente, fui questionada de forma direta. Mas eu fiz assim, então. Eu vou te falar 5 pessoas, e aqui eu não vou citá-las por questão de expô-las, né? Uhum. Mas eu fiz assim, eu vou citar 5 grandes acadêmicos que são referências hoje em conselho de administração e ninguém nunca questionou não ter experiência corporativa. Pois é. Porque na academia tem várias, né? Tem vários conselheiros que são puramente acadêmicos. Sim. E ninguém nunca questionou. Exatamente. Mas o fato de não ser negro ou indígena lhe autoriza. Uhum. O diploma dele já é o suficiente para vocês. Uhum. Por que não uma pessoa com mestrado ou doutorado não pode ser considerada? Claro. Porque elas têm essa formação. Sim. A né? Vamos colocar a mesma régua, então. Colocando na mesma régua, Isso. o que a diferencia dos profissionais XYZ? O silêncio do constrangimento. Sim, porque não tem uma resposta, né? Me questionaram se uma delas tinha idiomas. Eu fiz assim, então, a pessoa não está fazendo curso no Canadá, eu acho. Não sei. Precisa falar só fala português? Então, essas provocações. Claro. Sem ser agressivo. Sim, mas só para desconstruir uma ideia. Uma ideia. Que está sedimentada ali. Sedimentada. Para uma pessoa, e aí a questão da permissividade. Para uma pessoa não negra ou não indígena, tem um caminhão de oportunidade. Não, mas fulano estudou. Tá, e essa aqui também não estudou? Uhum. Coloca para e passo. Claro. Não tem o que falar. A não ser o câncer do preconceito. Mas é incrível o trabalho que é feito pelo Conselheiras mesmo, porque desconstrói exatamente isso. Que daí esse argumento, não temos... Olha aqui, né? Vocês têm um book lá que é incrível. Enfim, a gente divulga. Vocês divulgam, acho que isso... Todo mundo que pede, a gente vive atualizando, a gente fala é muito interessante aqui, né, na nossa comunidade, né? Atualiza, traz informação, porque a gente divulga. Outro dia alguém falou assim, vocês vão cobrar. Eu fiz assim, não, a gente não vai fazer. Ou a gente tem uma causa, ou a gente não tem. Claro. Isso aqui surgiu com um propósito. Sim. E a gente acredita muito no give back. E é por isso que a gente faz, a gente acredita que sabe
Quando você quer transformar, você precisa fazer algumas escolhas. Porque fazer uma grande transformação não é um ato simples. Não mesmo. Você vai contra, né, contra a maré mesmo. Né? Como, por exemplo, várias pessoas já me sinalizaram assim, gente, vocês estão indo muito bem. Né? Porque quando você pensa que um programa que surgiu apenas em 2020 já colocou quase 50% delas em conselhos, em comitês. Sim. E aí, obviamente, eu falo que eu trago isso porque teve um trabalho de visibilizar essa lista, divulgar para as pessoas certas e serem consideradas para o processo seletivo de um conselho, de uma entrevista de conselho, e fazer a rede de influência por fora. A gente sabe que teve a contribuição do Conselheiro 101 para isso. Sim. Olha, essas pessoas aqui passaram por uma formação, passaram por um processo, e elas estão aptas, não só pelos skills, pela formação dela, mas assim, elas entendem qual é o seu papel, elas sabem o que elas estão fazendo ali, elas sabem o que é um conselho de administração. Elas não estão indo ali pelo token. Isso, tem uma peneira antes para elas fazerem parte e tem todo um programa de formação, não é muito sério, é incrível. A gente está se encaminhando para o final, eu queria assim, primeiro, com a sua experiência, tanto no Conselheiras, mas você mesmo participando de conselhos, né, que são vários, e olhando para frente, como que você vê assim... Você é otimista com relação à participação de mulheres negras em conselhos? Ou você acha que muito ainda tem que ser feito? Muito ainda tem que ser feito. Muito. E eu vou falar que muito, porque assim, de alguma forma, a gente vai estar tendo que lidar com o pacto da branquitude. Sim. E é um pacto muito forte, que é o que é a história do nosso país, né? Sim. É o que nos fez nos colocar durante séculos em determinados lugares e que a gente se conformasse, já fizesse de estar até ali. Então ainda temos muitos desafios, acho que a gente não vai ter o melhor cenário tão cedo, exatamente pelo Pacto da Branquitude. E aqui eu vou expor uma coisa muito interessante, quem nos ouça preste atenção. Ou a palavra sororidade, ela faz parte dos seus valores, de fato, ou durma com barulho de não praticar sororidade. É isso, né? Ter uma sororidade seletiva é tão cruel ou tão não legal de quanto não reconhecer os preconceitos que você tem. Porque a gente tem uma briga por espaço, né? Tem uma disputa por espaço. E quando a gente traz essa vertente de mulheres tão qualificadas, tanto quanto outras que não são negras, com o mesmo histórico, background profissional, às vezes até com formação superior que muitas não negras, porque como sempre nos foi dito que educação era a única porta, a gente estuda muito. Exatamente. Então, o argumento de não existirmos está passando muito hoje por soft skills. Sim. Ou por um segundo processo de visibilização, onde querem nos lembrar que raça, voltando para o modelo negro bom, não precisa falar de raça, você está aqui. Sim. As delicadezas. Então, eu entendo, e aqui, para quem estiver nos ouvindo, fiquem atentos aos movimentos, porque o pacto não abriu. Estamos ocupando esses espaços. E ocupar esses espaços nem sempre vai agradar a todos. Por que elas estão avançando tão rápido e nós não? Porque esses questionamentos já existem e vão continuar, né? E quanto mais isso avança, é quase que uma força oposta. E por que só para elas? Pois é. Eu já ouvi. Por que você está fazendo só para elas? Eu fiz porque antes ninguém nunca fez só para elas. Sim. O nosso lugar
que era visto era que a gente estivesse na base. Uma palestra recente, uma moça veio e falou assim, nossa, mas a conquista do espaço da mulher para o trabalho, e ouvindo aquilo, eu fiz, meu Deus, porque nós só tivemos a oportunidade de trabalhar na década, eu fiz assim, meu Deus, a gente trabalha nesse país, e eu falo a gente, desde o dia 1, desde o primeiro navio negreiro que aportou. E o avanço de muitas mulheres não negras no mundo corporativo dependeu de muitas mulheres pretas. Que estão na base, né? Na estrutura. Que ajudaram a cuidar dos filhos, que ajudaram a cuidar da casa. Uhum. Até hoje, né? Se Até você hoje. vê as empregadas domésticas dessa categoria, né? Que há muito custo, só há 7 anos foi regulamentada como uma E o nome doméstica já traz esse contexto da escravidão. Isso. Para o nosso, como a gente normalizou, que era o negro domesticado que poderia ir para a casa grande. Olha como as nuances, elas são sensíveis e precisa ter um olhar treinado. Não, é muito complexo e muito profundo essa conversa, Janda. A gente poderia ficar aqui horas e horas. Para terminar, a gente termina com uma brincadeira um pouco, que assim, se chegasse alguém aqui que nunca te viu, e você teria que se apresentar, quem que é a Jandaracy Araújo? Oi, eu sou Jandaracy, mãe de Luana e de Omara, cinquentona baiana, graças a Deus. Uma mulher que ama a vida, bem formada. E se você gosta de lidar com dinheiro, a gente senta para conversar qualquer dia desses. Muito bom. Adorei o nome das suas filhas. Agora, para fechar mesmo, eu vou falar uma palavra rápido e você fala o que vem à cabeça. Um propósito. Um propósito. Um propósito. Um mundo melhor para as minhas irmãs. Um acerto. Ah, tem nome. E sobrenome. Quem eu coloquei no mundo. O maior acerto. Acho que foi o melhor projeto que fiz até agora. Esse deu certo, de A a Z. Um erro. Um monte. Não dá para falar um. Olha, meu nome é Jandaracy, meu sobrenome é fazer bobagem, entendeu? Tipo, várias. Uma certeza. De que a vida sempre continua. Uma paixão. A vida. Sou apaixonada pela vida. Para mim não tem coisa melhor do que viver. E para fechar, um conselho. Seja feliz hoje. Seja feliz hoje, se respeite e não transgrida seus valores. É fundamental. Querida, que delícia de papo. Obrigada. Ai, amei. Foi o máximo. Amei. Se você quiser fazer um fechamento aí para encerrar nosso episódio, fica à vontade. A gente precisa começar, não começar, a gente tem ondas, né, de voltar. A gente passou por um processo tão doloroso para toda a humanidade, que foi esse susto da pandemia, que só agora se encerrou, quase 3 anos depois. Do resgatador humano, do quão importante é você pensar no outro e na sua construção de legado. Porque o CNPJ que você carrega, o título que você carrega, o diploma de doutorado, de mestrado, ou alto cargo na empresa que você está, não vai ser nada se você não imprimir o número do seu CPF na história de outras pessoas. Muito bom. Obrigada, querida. Foi ótimo.